Que Deus tem agido aqui no meio da sua igreja, entre nós e em nós. Você crê nisso? Amém? Nesta semana nós temos aqui uma linda celebração, a celebração dos 76 anos de organização eclesiástica da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Você faz parte dessa festa, porque juntos nós vamos estar adorando ao Senhor. Então, não se esqueça, quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Tragam visitantes, convide amigos, porque nós iremos aqui adorar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pela existência desta igreja. Vamos ouvir a santa palavra do Senhor, ministrada pelo pastor Tarcísio Guimarães, pastor da Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte, uma das grandes igrejas no estado de Minas, que tem trabalhado muito pela fé em Jesus Cristo. E se Deus quiser, em agosto, nós vamos ter aqui um encontro nisso, em julho, que virá aqui, 29 de junho, 27 a 29 de junho, vai vir o coral dos homens, da Igreja Batista do Barro Preto. Irmãos, muito bonito. Tenho certeza que nós teremos aí muitas parcerias, vamos poder ter outros intercâmbios também com outras igrejas. Aliás, desde a minha infância, eu sempre vi, quando as igrejas batistas faziam intercâmbio, sempre aparecia um casamento nessa história, né? Alguns irmãos que querem se casar, que vão casar com crentes em Jesus, aí quem sabe, a gente vai poder ter muitos casamentos, mas não para ir, é para ficar aqui, Eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4. Esse é um texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Zacarias capítulo 4. Quero lembrar aos irmãos que quarta-feira teremos culto aqui também, normalmente. Estarei falando sobre a 7ª trombeta do Apocalipse. E nós vamos estar concluindo, se Deus quiser, o capítulo 11 de Apocalipse. Zacarias capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. E o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, o que você vê? E eu disse, eu olho, e eis que vejo um castiçal de ouro maciço, e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada das lâmpadas que estão lá no topo. Verso 3, e por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Então, respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pai, obrigado pelo privilégio que temos como igreja de poder estudar a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E cremos, Senhor, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é o Senhor de uma maneira muito especial, falando profundamente aos nossos corações. Pai, use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa ser fiel ao recado que o Senhor tem para a Tua igreja, para as nossas vidas. E eu oro a Ti, agradecido em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, a cada semana que se passa, eu tenho lidado com muitos tipos de pessoas vivendo momentos diferentes. Pessoas cheias de alegria por causa de um emprego ou porque conseguiram realizar um sonho na sua história. Como também eu lido com pessoas que estão depressivas porque nada está dando certo para suas vidas. Tenho lidado com pessoas que estão sonhando, como também tenho lidado com pessoas que estão tendo grandes pesadelos.
Lido com pessoas que estão ganhando alguma coisa, como com pessoas que estão perdendo alguma coisa. Pessoas que estão com ódio no coração, como também pessoas que estão com amor no coração. Pessoas com muita fé, também pessoas quase mortas diante da fé. Pessoas novas trabalhando na igreja, chegando na igreja, como também pessoas que trabalhavam tanto na igreja, mas agora estão sumidas do seu ministério, estão desanimadas no campo eclesiástico. Esta é a vida de um pastor a cada semana. Lido com situações diversas, pessoas doentes, pessoas gozando de plena saúde. E o que nós podemos fazer diante de situações tão paradoxais assim? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo diariamente ao Senhor, e talvez seja a sua pergunta nessa noite. Deus, como eu posso superar essas situações que hoje eu estou vivendo na minha vida, na minha família? Deus, como eu posso reagir diante dessas adversidades? A Bíblia nos ensina nesse texto que o profeta Zacarias foi levantado por Deus numa situação assim. O povo estava vivendo um período de destruição. O povo estava contemplando a sua amada Jerusalém em ruínas. E o povo de Israel precisava de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, porque a esperança havia acabado. Os sonhos tinham sido soterrados. Jerusalém, de fato, estava em cinzas. E parecia que era melhor ter ficado, talvez, lá, na época que a Babilônia tinha dominado, do que ter voltado para Jerusalém e achar Jerusalém tão destruída como eles acharam. E eu fico olhando para esse texto, fico pensando, será que em momentos assim, a gente também não sente que a esperança nunca vai aparecer? Momentos assim que Zacarias foi usado por Deus para levar ânimo ao coração daquele povo, mas o próprio Zacarias também contemplava somente ruínas e destruição. Como encontrar esperança em momentos assim? E talvez seja essa a sua pergunta nesta noite. E você esteja perguntando para Deus, Deus, como eu posso ver minha vida tendo sentido novamente depois de tanta destruição, depois de tanta decepção? Esse texto de Zacarias, capítulo 4, tem muito a nos ensinar. E eu quero pensar com os irmãos dentro desse texto, como que Deus muda as nossas vidas diante das adversidades. Como é que Deus pode mudar as nossas vidas diante das adversidades? Primeira lição, eu vejo nesse texto do livro de Zacarias, que Deus ele muda as nossas vidas, primeiro nos despertando de uma forma surpreendente. Deus ele nos desperta de maneira surpreendente. No verso 1 diz que o anjo tornou a falar com Zacarias. E diz o texto que o anjo, quando falou com ele, o despertou como o homem é despertado no seu sono. Meus irmãos, para os leitores do tempo de Zacarias, olhando esse significado, falando de castiçal, de candelabro, de oliveiras, não era difícil entender porque o povo estava compreendendo o recado de Deus. Todavia, para nós hoje, parece que ler esse capítulo significa algo difícil de explicar, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia, existe uma explicação. E há algo que é muito claro em todo o livro de Zacarias, porque o livro de Zacarias nos ensina qual é o propósito imutável e eterno de Deus. E aqui nós encontramos uma nação, a nação de Israel estava destruída. Babilônia levou os israelitas cativos e eles ficaram ali por 70 anos e nos últimos anos estava sob o domínio do Império Persa. E para quem não sabe, no ano 539 a.C., Deus usou o Império Medo-Persa para derrotar o Império da Babilônia. E logo em seguida, a história bíblica nos revela que o grande imperador persa, chamado Ciro, ele autorizou a volta daqueles cativos à terra de Israel. E um homem usado por Deus, chamado Zorobabel, ele se preparou para conduzir os judeus de volta para Jerusalém. E começaram então, meus irmãos, a reconstrução do templo. Tudo tinha que girar em torno da fé, por isso que o templo foi o alvo de ser reconstruído. Mas a história também nos ensina que fatores externos como fatores internos interromperam as obras. O trabalho da reconstrução do templo acabou ficando parado, sabe por quanto tempo? 15 anos. Vocês conseguem imaginar?
Depois de 70 anos de cativeiro, quando o povo volta e começa a reconstruir uma cidade que a princípio parecia ser impossível ser reconstruída, tiveram problemas internos, problemas externos, e 15 anos aquela obra ficou paralisada. E Zacarias e Ageu, 2 profetas usados por Deus. Vale a pena você ler também o livro de Ageu, porque esses profetas foram usados por Deus para motivar o coração do povo de Judá, para que o povo pudesse voltar ao trabalho, para que o povo pudesse trabalhar na reconstrução do templo. E meus queridos irmãos, para compreender melhor a mensagem de Zacarias, é importante a gente lembrar alguns fatos históricos nesse texto. Essas informações você pode encontrar um paralelo lendo os 2 primeiros capítulos do livro de Esdras. Quando você lê o livro de Esdras, você vai entender o pano de fundo do que está acontecendo aqui. Porque lá diz que no primeiro ano do seu reinado, Ciro autorizou a volta dos judeus a Jerusalém. E não só autorizou, como também mandou com eles os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo quando destruiu Jerusalém em 586 a.C. E assim, Zorobabel conduz um grupo de mais ou menos 42 mil judeus e mais cerca de 7 mil servos que regressaram do cativeiro, trazendo os utensílios da casa do Senhor, para que o templo de Jerusalém pudesse ser reconstruído, para que a nação pudesse ser reconstruída. Além dos utensílios enviados pelo rei, a Bíblia diz também que o povo se mobilizou, que o povo se motivou, o povo ofertou ouro, prata, coisas preciosas para a restauração do templo. Assim como nós temos a alegria de contribuir para missões, ver a alegria do irmão Ricardo aqui, né, se emocionando. Ricardo, que Deus abençoe sua vida. É lindo, isso também vem impactando o nosso coração. E já estamos sentindo saudade da próxima campanha, tá, Ricardo? Cadê você? Ah, tá ali, né? Deus tem nos surpreendido porque Deus mobiliza o coração do seu povo para contribuir, para trabalhar. Assim aconteceu com a nação de Israel. E depois de chegar à terra de Jerusalém, o povo então começa a reconstrução da casa do Senhor. Irmãos, fazer uma pequena reforma num palco desse aqui, como que deu dor de cabeça na Fernanda? Não é fácil não. Tirar um carpete para que isso pudesse chegar nesse ponto, deu muito trabalho. Mas só que tudo a gente faz com alegria, com amor, porque é para a glória do nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, havia no coração daquele povo um sentimento de ver o templo reconstruído, de ver a nação restaurada. E depois que eles lançaram o alicerce do templo, a história diz que eles foram frustrados, porque houve oposição. Sempre quando a gente quer fazer algo para Deus, vai aparecer oposição, vai aparecer situações adversas para nos desmotivar, para nos desanimar. E a obra então ficou parada até o ano 520 a.C. Então Deus precisou levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, para motivar o povo a voltar ao trabalho. E agora nesse ponto que nós estamos aqui no capítulo 4, porque no capítulo 3, a gente já estudou aqui algumas semanas atrás sobre Josué, lembra também que estava desanimado, o sacerdote de Deus estava desanimado. E agora aqui no capítulo 4, o povo de Israel começa a voltar para o seu lugar, se lança na tarefa de reconstruir Jerusalém entre os escombros, a nação que antes era tão linda, era tão poderosa, era tão festiva. É por isso que nesse verso primeiro, nós lemos que Zacarias estava arrasado. Arrasado porque Zacarias, como profeta de Deus, ele visualizou um povo desanimado, um povo sem esperança. E tudo isso estava causando uma confusão na mente do profeta, que ele estava como se estivesse dormindo, desativado. Ele precisou ser despertado como o homem é despertado do seu sono. Era como se o anjo sacudisse: Zacarias, acorda, Zacarias, acorda, porque você será um instrumento de Deus para levantar o ânimo, a alegria deste povo. E o anjo fez com que Zacarias se despertasse, ele ficou animado, ele se pôs de pé e ele começou a falar para aquela nação reconstruir a cidade de Jerusalém. Talvez da mesma maneira como o anjo fez com Zacarias, quando eu e você também passamos por crises de ordem pessoal, por crise na saúde, por crise na família, por crise no matrimônio, crise na vida financeira, e crises essas que não pedem licença para entrar na nossa história. Isso gera em nós um desânimo cruel. E talvez você esteja aqui hoje à noite e você está arrasado, você está sem ânimo, você está desanimado porque você não acredita que as coisas possam melhorar. Meus irmãos,
essas crises podem causar em nós um impacto tão grande, que nós podemos ficar tão chocados, tão depressivos, tão abatidos, de tal forma que nós estamos então estacionados na vida, como alguém que está dormindo. Nós perdemos de vista como podemos resolver os nossos problemas. E é neste momento que Deus proporciona para mim e para você uma possibilidade de despertarmos deste sono, acordarmos e entender que Deus, de diversas formas, Ele de diversas maneiras, vai nos ajudar a viver um processo de reconstrução, porque o nosso Deus tem poder para fazer isso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode, Ele quer e Ele deseja mudar a história da sua vida. E veja que Deus, Ele usa hoje para mim e para você, como nós estudamos no livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Deus usa a Bíblia, Deus usa a palavra de sabedoria de um irmão, Deus usa a circunstância, Deus usa talvez até mesmo pessoas que não são crentes para ser o instrumento dele, até o ímpio. Deus pode usar, se preciso for, para trabalhar para o nosso bem, para a nossa restauração. Ou seja, Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Você pode repetir isso comigo? Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama e Ele está agindo a sua vida, na sua família, para a glória do nome dEle. Deus usou um anjo para despertar Zacarias. Deus deu uma sacudida em Zacarias. E eu acredito, meus irmãos, que nesta noite, Deus está despertando eu e você, a fim de reconstruir nossas vidas através de uma comunhão com Ele, aqui nesta igreja. Meus queridos irmãos, é nítido que a gente vê que tem muita gente dormindo na vida espiritual. Tem muita gente dormindo na vida eclesiástica. Tem muita gente dormindo diante de um relacionamento. Tem muita gente dormindo diante de um vício que o escravizou por anos. E se você continuar dormindo assim, você não vai conseguir ver a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. É preciso despertar. E esta noite, Deus vai despertar você, porque Ele há de realizar algo grande, algo poderoso, algo tremendo na história da sua vida. Meus irmãos, as pessoas estão vendo a vida passar, a semana passar, os anos passarem. E muitas não conseguem tomar uma atitude de mudar o foco de suas vidas. Não se envolvem mais com a obra de Deus, porque estão focados na sua vida lá fora. Sempre tem um motivo para não fazer. Nada está bom quando o assunto é a vida cristã. Mas o que me chama a atenção, que é incrível, que quando é a vida pessoal, a pessoa dá um jeito para tudo. Ela não tem agenda para as coisas de Deus, mas para a sua vida pessoal, a sua agenda está aberta. É por isso que muitos não conseguem adorar a Deus quando o tempo está ruim. É incrível quando o tempo está ruim, quando o tempo está chuvoso, ou quando os problemas estão acontecendo, ninguém deixa de trabalhar, ninguém deixa de estudar, ninguém deixa de namorar. Pode estar chovendo canivete. Se você marcou para ver um filme com a namorada no cinema, você chega lá molhado, mas você vai, não é assim? Ninguém deixa de viajar, ninguém deixa de ir fazer compras, se tem algo para realizar na sua vida pessoal. Mas incrível é que para as coisas de Deus, a pessoa sempre pensa, deixa eu ver se eu tenho agenda para Deus. Estão dormindo na vida espiritual. É por isso que Deus precisou enviar um mensageiro para despertar aquele povo, para despertar o profeta. E será que hoje você também não está assim? Quem sabe hoje você está dormindo, você está abalado, você está dormindo diante de tudo que Deus está fazendo na vida da igreja e você não tem percebido isso. Será que você prefere dormir do que contemplar o poder sobrenatural de Deus agindo na vida daqueles que amam e trabalham para Jesus? Esta é a hora que Jesus quer que você mude o foco da sua vida, que você comece a entender que a coisa mais importante da vida do crente é estar nos átrios do Senhor e adorar o seu santo nome. Meus irmãos, quantos estão dormindo e talvez você esteja aqui e você continua dormindo? Eu confesso que quando eu li esse texto eu fiquei perguntando para Deus, por que, Senhor? Por que eu preciso falar isso para a igreja nas vésperas do aniversário sobre essa questão de despertar do sono? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer? Por que o Senhor despertou aquele profeta como precisou despertar? Não era melhor o Senhor arrumar então outro profeta? Se Zacarias ficou tão abalado, se Zacarias ficou tão desanimado ao ver a nação do jeito que estava, não era melhor o Senhor ter levantado alguém mais animado, mais comprometido? E foi aí que Deus me respondeu nessa semana, nesse texto, uma outra lição. A segunda lição que Deus me ensinou nesse texto é que Deus muda as nossas vidas.
Porque o propósito dele em nós é imutável. Porque o nosso valor para Deus é imensurável. Você pode repetir comigo? O propósito de Deus em nós é imutável. E o nosso valor para Deus é imensurável. Pastor, aonde o senhor viu isso no texto? Eu não, é o Espírito Santo que está dizendo aqui. Leiam comigo o verso 2. E me perguntou, o que você está vendo? E aí Zacarias respondeu, olha, eu vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Meus irmãos, aqui está uma visão de Zacarias, que quando ele acorda daquele sono que ele estava vivendo, ele começa a ver a maneira como Deus iria reconstruir a nação. E a primeira maneira que Deus falou com ele foi mostrando um candelabro. Só que preste atenção aqui, não é um candelabro qualquer. Não era um candelabro comum. Vocês sabem o que é candelabro, né? Na linguagem judaica, menorá, aquele castiçal de 7 pontas. Zacarias descreve aqui, o que ele viu foi um candelabro de ouro o quê? Maciço. Meus irmãos, toda a composição desse candelabro era de ouro puro. Não havia mistura, era somente ouro. Não era cobertura de ouro, era um candelabro de ouro maciço. Isso era muito valioso. Imagine você ver um candelabro daquele tamanho de ouro maciço hoje em dia. Isso me levou a pensar que esse candelabro que ele estava vendo era algo de valor incalculável, imensurável. E aí eu pergunto aos irmãos, em toda a Bíblia, o que significa este candelabro? Se os irmãos olharem, a Bíblia retrata o candelabro sempre como a manifestação e a perfeição de Deus, com as 7 lâmpadas acesas que refletem o que a glória de Deus é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E se vocês olharem, Apocalipse 1, verso 20, lá diz que o candelabro de ouro era o quê? Apocalipse 1, 20. As 7 igrejas. Apocalipse 1, 20 então fala que o candelabro era o reflexo da igreja de Jesus nesta terra. Então preste atenção, se o candelabro aceso revelava a ação do Espírito Santo de Deus, o número 7, o número da perfeição, os azeites com fogo em cima, a presença do Espírito, todo aquele candelabro de ouro maciço simbolizava aqui a nação de Israel. Na ponta dos candelabros, as 7 taças acesas estavam simbolizando o quê? A presença da glória de Deus sobre o seu povo. Meus irmãos, o que Zacarias viu ali foi a perfeição do Espírito Santo de Deus sobre o povo de Deus, iluminando o povo de Deus, animando o povo de Deus, levantando o povo de Deus. Isso para mim é tremendo, isso para mim é glorioso. Meus irmãos, Deus estava mostrando a Zacarias o seguinte: Zacarias, diga para Israel, Israel, vocês são preciosos para mim, vocês são preciosos aos meus olhos, vocês são um povo de grande valor, de grande estima, por isso eu farei o impossível acontecer para que Israel, para que Jerusalém tenha a cidade reconstruída e suas vidas restauradas para sempre. Vocês são preciosos demais para mim, diz o Senhor. Ah, meus irmãos, o povo de Deus tem um alto valor, não por causa das qualidades que nós podemos possuir, mas por causa de que nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque nós confessamos Jesus como Senhor, Ele nos fez ser esse candelabro de ouro maciço, e nós refletimos através da nossa vida a glória do Senhor. Deus estava preparando Israel, para que Israel pudesse ser um holofote da manifestação da sua graça e do seu amor aos povos, através da presença nítida do seu Espírito Santo. E meus irmãos, esse amor de Deus revela para mim e para você o quanto nós somos importantes para o Senhor, a tal ponto dele enviar o seu melhor, o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para o perdão dos nossos pecados. Deus ama as pessoas,
Deus ama as pessoas difíceis, pessoas que tiveram uma vida suja, uma vida errada, e pelo sangue do seu Filho purificou. É por isso que Deus me ama, por isso que Deus te ama, é por isso que Deus nos ama. Deus nos considera como esse candelabro, candelabro de ouro maciço, candelabro valioso, formoso, maravilhoso. É isso que eu entendo na palavra de Deus. Se a sua vida está destruída, se a sua vida está em ruínas, se há alguma crise que assolou a sua história, guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus, Deus quer fazer de você um belo lugar, onde a sua glória se estabeleça para sempre, e o seu coração seja o altar de Deus eternamente, onde o azeite jamais se acabará sobre a sua cabeça. O azeite, a unção do Espírito estará presente na vida do povo de Deus. Mesmo abatidos, nós não seremos destruídos. Deus está conosco. E se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, você vai refletir como espelho sempre a glória do Senhor. Candelabro de ouro, a presença de Deus será nítida na sua história. Não importa qual seja o problema que você esteja vivendo, a situação que você possa estar enfrentando, se Deus de fato é Senhor da sua vida, Ele tem poder para reconstruir sua história, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle, porque você tem um valor, eu tenho um valor, nós temos um grande valor como igreja do Senhor, valor imensurável para o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí vem a terceira lição. Eu aprendi ainda nessa história que Deus muda as nossas vidas, nos ensinando a viver em santidade e crendo na sua provisão. Nos ensinando a viver em santidade e crendo na sua provisão. Verso 3 continua dizendo, por cima dele, ou seja, do candelabro de ouro maciço, tinha 2 oliveiras. O que se extrai da oliveira? A azeitona. Da azeitona vai espremer os caroços que viram azeite. Então tinha uma à direita do vaso de azeite, outra à esquerda, ou seja, aquelas 2 oliveiras simbolizavam uma fonte inesgotável de azeite, azeite sendo jorrado o tempo todo para manter as lâmpadas acesas. E aí o verso 4, e falei, e eu disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor, me explica bem, não estou entendendo, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, você não sabe o que é isso? E ele disse o quê? Não sei, Senhor. E olha o verso 6. E ele respondeu então e me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Ou seja, Zacarias estava recebendo de Deus uma palavra para falar para Zorobabel, para animar o coração de Zorobabel, assim como animou o coração de Josué no capítulo anterior. Ele vai dizer o quê? Não é por força. A sua vitória não vai ser por força. Não vai ser por violência. Mas vocês vão conseguir fazer tudo isso por causa do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que move a igreja do Senhor hoje é a ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Vejo, meus irmãos, que além dessa visão do candelabro, Zacarias agora viu tudo em detalhes, foi sendo explicado para ele o que Deus iria fazer com o seu povo. E ele viu este candelabro, em sua parte superior, tinha esse depósito de azeite que alimentava através dos ramos da oliveira para manter o fogo do candelabro aceso. E no verso 4 que nós lemos, diz que Zacarias perguntou, o que significa essas oliveiras nesta visão? Meus irmãos, na verdade, significava que a luz continuaria acesa, que aquelas lâmpadas jamais iriam se apagar, que os ungidos de Deus, Zacarias e Ageu, profetas do Senhor, eram esses instrumentos de Deus para continuar animando o coração do povo através da palavra santa do Senhor. Ou seja, Deus sempre levanta servos para ser boca dele aqui na terra. Irmãos, em 76 anos, essa igreja nunca deixou de ter a palavra santa sendo pregada neste lugar, porque Deus nunca deixou que a sua palavra deixasse de ser anunciada. A lâmpada nunca ficou apagada neste lugar e nunca será apagada até a volta de Jesus Cristo. Aleluia! A palavra está sendo anunciada. Deus está fazendo uma grande obra. Ele estava dizendo para Zacarias, eu estarei sustentando vocês, e vocês, através do meu sustento, estarão dando para o povo o alimento diário da minha palavra. Essa luz seria a manifestação da glória de Deus. O povo iria sentir a presença de Deus.
E o azeite era também sinal da providência de Deus, de que não viria de um braço forte de uma nação ou do povo. O azeite simbolizava também o sustento, a provisão, o alimento, a forma de manter viva aquelas pessoas. Deus estava dizendo, pode estar tudo em ruína, mas eu sou o Deus provedor. Nada vai faltar na vida do meu povo e dos meus servos. E na verdade, Zacarias estava aprendendo que quanto mais o povo se santificava, quanto mais o povo se consagrava a Deus, mais o povo dava ouvido aos ungidos de Deus e mais providência Deus derramava sobre o seu povo. É por essa razão que se diz que o depósito de azeite estava acima do candelabro. Era como uma caixa d'água, trazendo alimentação para manter as lâmpadas acesas o tempo todo. Irmãos, isso revela que Deus provê unção, Deus provê direção, Deus provê sustento para o povo continuar marchando. Então, irmãos, o próprio reservatório ou vaso de azeite era continuamente alimentado com azeite dessas duas oliveiras, um em cada canto daquele castiçal. Ou seja, Deus estava dizendo que Ele iria suprir todas as necessidades de Israel, física e espiritual, e eles seriam um canal de glória para todas as nações. Esta é a simbologia da igreja. Meus queridos irmãos, o azeite no Antigo Testamento quase sempre foi simbolizado pelo Espírito Santo de Deus. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, é Deus constantemente dando para nós o sustento, dando o alimento espiritual e mantendo a comunhão no povo de Deus. É por isso que Deus disse para Zacarias, fale para Zorobabel, que Zorobabel foi o principal responsável para a reconstrução do templo de Jerusalém, descendente da linhagem de Davi. Anime o coração de Zorobabel, diga para ele, não pare, continue, eu estarei com vocês. E no verso 6 ele vai dizer o seguinte, vocês não precisam levantar as mãos, vocês não precisam levantar a espada, vocês não vão precisar brigar, não vão precisar entrar em guerra, não vai ser por força, não vai ser por violência, mas será única e exclusivamente pela ação do meu Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fortalece, é o Espírito Santo quem revigora a nossa alma. E aqui pela boca do profeta Zacarias, Deus manda a mensagem para Zorobabel. Zorobabel, você não precisa de um poderoso exército, você não precisa ter forças para te ajudar, apenas acredite que o meu Espírito está sobre a sua vida e sobre a vida do meu povo, e vocês vão reconstruir esta cidade. Meus irmãos, quantas vezes eu e você temos tentado resolver nossas dificuldades com as nossas forças, com a nossa capacidade. Muitas vezes nós estamos tentando sair da crise, sair dos problemas, sair das dificuldades, e a gente começa a querer sair, dali a pouco a gente cai de novo. Sabe por quê? Porque nós estamos usando a ferramenta errada. Queremos usar o nosso dinheiro, queremos usar o nosso prestígio, queremos usar o nosso conhecimento acadêmico, o nosso poder, a nossa própria força e habilidade. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, você quer sair dessa situação, não é pela sua força, mas é pelo poder do meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é quem proverá, e proverá como tem provido, de maneira inesgotável, o poder, a força, para poder reedificar nossas vidas. É por isso que eu e você precisamos viver uma vida de santidade. Como que Deus pode abençoar alguém, derramar a bênção sobre esta vida, se ela vive no pecado e ama o pecado? Você sai da igreja e continua no pecado. As redes sociais te levam a pecar. E você está sempre falhando na sua vida cristã. Ou seja, as bênçãos de Deus, o azeite de Deus está sendo entornado sobre a sua vida. Mas é você que está entupindo esse canal de bênção. Então desobstrua isso agora em nome de Jesus. Se arrependa do seu pecado e diga, Deus, eis-me aqui, pode inundar-me, Senhor, com o azeite da tua unção. Encha-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós tivermos uma vida assim, nós vamos experimentar que a provisão sempre virá do Senhor. Israel estava completamente destruído, irmãos. Se coloque no lugar daquele povo. Não havia a mínima chance de sobrevivência naquele local. Era preciso muitos anos para reconstruir aquela cidade, reconstruir aqueles muros. Quantos dias eles fizeram aquele muro? Lembram? Quantos dias? 52 dias. Algo que era impossível aconteceu, porque Deus os abençoou. Quando o povo se une, em tão pouco tempo, Deus faz milagres, coisas incríveis acontecerem.
Em 76 anos que essa igreja existe, se nós estivermos dispostos a servir a Deus de coração, Deus vai fazer em poucos meses neste lugar coisas que em 76 anos não experimentamos. Ele é Deus, Ele é dono da igreja e Ele vai fazer coisas para a glória do nome dEle. Meus irmãos, era preciso muitos anos para reconstruir, mas Deus estava ensinando a Zacarias: Zacarias, diga para Zorobabel, diga para o meu povo, a provisão virá de mim, a restauração sairá de mim. Ou seja, somente Deus, o Deus do impossível, é o Deus da provisão, é o Deus que tem a última palavra. Louvado seja o Senhor, porque esse mesmo Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus dessa igreja, é o Deus presente aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora vem a última lição. Essa última lição que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus muda as nossas vidas nas adversidades, e para fazer isso, Ele tem que refazer toda a história da nossa vida. Ele tem que refazer, não é colocar remendo. Deus não é Deus de fazer coisa pela metade. Quando Deus faz, Ele faz nova todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Quando Deus faz, Ele faz nova todas as coisas. Ele não é Deus de só recapear o pneu, Ele faz um novo pneu. Ele é o Deus de coisas novas. E nessa noite, Deus quer fazer algo novo na sua história. Você crê nisso? Veja o que diz o verso 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, ou graças sejam dadas a Deus. Meus irmãos, é interessante que Deus faz uma pergunta aqui, e Ele faz uma pergunta para Zorobabel, para Zacarias, ou para um tal de um monte grande. O que Ele está dizendo? Quem és tu, ó monte grande? Aí eu pergunto aos irmãos, o que Deus está querendo dizer agora, nessa parte final desse texto? Por que monte grande? Por que Deus está repreendendo e questionando um monte grande? Que monte era esse? Esses montes, irmãos, eram os escombros do templo que havia sido destruído. Esses montes eram os escombros dos muros de Jerusalém que estavam entulhados. Acreditam que esse monte também representava, não só fisicamente, os escombros de Jerusalém, mas toda a oposição que se levantou para que Zorobabel não reconstruísse o templo junto com Esdras e Neemias. Nós vamos ver que eles tiveram oposição. Sambalate, Tobias, lembram disso? Oposições. Alguns creem que esse monte também foi a dificuldade financeira que Zorobabel encontrou para reconstruir o templo. Não sabemos ao certo, mas tudo indica que era os montes de entulhos, os montes daqueles escombros que ali mostravam o que tinha sobrado do templo e da cidade de Jerusalém. Então, seja o que for, o que Deus estava falando para Zorobabel, pela boca de Zacarias, é o seguinte: Zorobabel, você vai vencer este monte. Quem é este monte diante de mim, diz o Senhor? Você, Zorobabel, pelo meu poder, vai saltar esse enorme obstáculo, você vai seguir em frente. Deus estava dizendo para Zorobabel, através de Zacarias, essas altas montanhas irão virar campos planos, porque eu sou o Senhor. Meus irmãos, meus amigos, quando eu olho para esse texto, eu penso nas vidas de muitas pessoas que estão assim também em ruínas, cheios de escombros, cheios de montanhas, impedindo que a pessoa continue na sua história. E nós observamos esses enormes montes de obstáculos que têm atrapalhado a vida de muitas pessoas. É nessa hora que Deus nos ensina a manter a chama da fé acesa. Deus nos ensina a manter o foco nele, porque somente Deus tem poder para nos ajudar a seguir em frente, conseguir superar esses obstáculos. E é bem verdade, irmãos, que quando nós queremos ressurgir no meio dos escombros, dos problemas, não é tão simples assim. Não é tão fácil você superar essas montanhas que surgem na nossa frente. Mas Deus está ensinando algo poderoso para Zorobabel, como Ele ensina para você e para mim nesta noite. Não há ninguém, não há nada, não há circunstância, não há montanha de problemas que faça frente ao agir do nosso Deus. Porque Deus pode fazer a nossa vida ser restaurada e abençoada aqui nesta terra de aflição. Ele tem prazer em nos abençoar.
Deus é um Deus que ama abençoar o seu povo, mas o seu povo precisa também amar buscar a face do Senhor. Você crê que Deus ama abençoar a sua vida? Que Ele tem poder para tirar os escombros da sua história? Então veja comigo o verso 8. Então o Senhor me falou o quê? As mãos de Zorobabel, olha o verso 9, colocaram os fundamentos desse templo. Ele estava dizendo: Zorobabel, esse templo não vai ser levantado só com abrir e fechar de olhos, não. Coloque a mão na massa, vai trabalhar, vai se esforçar. Mas creia que as suas mãos são as mãos que vão iniciar e também vão terminar. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a todos vocês. Meus irmãos, Zacarias, como profeta de Deus, ele falou para Zorobabel esta mensagem final: Zorobabel, Deus está dizendo que você deu início à reconstrução desse templo, e será você que verá essa reconstrução terminada. Isso te faz lembrar de um texto do Novo Testamento? Filipenses 1,6 diz o quê? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Meus irmãos, além de ser uma visão que Zacarias teve para passar para Zorobabel, era uma promessa. Zorobabel, não faça corpo mole na tribulação. Zorobabel, não se abata diante desse grande monte. Esse grande monte pode ser grande para você, mas para o nosso Deus não é nada. Ele vai derrubar e vai virar uma planície na sua frente. Apenas esforce, coloque a sua mão na obra, porque Deus, Ele é o Deus que vai restaurar todo o texto, toda a cidade de Jerusalém. E o texto nos diz aqui claramente: tudo que Deus inicia é absolutamente seguro que Ele vai terminar. Tudo que Deus inicia é absolutamente seguro que Ele vai terminar. Não importa quanto esteja destruída a sua vida, se Deus está no negócio, se Deus está na sua história, Ele começa a reconstrução e Ele vai permitir você ainda ver essa reconstrução ser concluída na sua vida. Ver o seu esposo convertido na presença de Deus. Ver a sua esposa convertida na presença de Deus. Poder ver os seus filhos na presença de Deus. Poder ver a sua família na presença de Deus. Poder ver a sua vida financeira na presença e consagrada ao Senhor e sendo abençoado por Deus. Porque quando Deus age na nossa vida, Ele começa e Ele termina. Deus não é Deus deixar as coisas pela metade. Quando eu ando pela cidade e vejo alguns prédios que estão precisando de reformas, ou prédios que têm obras inacabadas, não concluídas, aquilo gera uma frustração em nosso coração. Talvez foi falta de dinheiro, talvez falta de planejamento, talvez o projeto estava errado. Só que a Bíblia nos garante que quando a gente coloca a nossa vida que estava errado, um projeto equivocado, e a gente pede perdão, Deus permite tudo aquilo ser desconstruído, e Ele olha para mim e para você e diz: pare de olhar para aquilo que se quebrou e acabou. Olha o que eu estou fazendo, é algo grande, é algo poderoso, que você não pode nem imaginar. Tudo que Deus faz é poderoso, é maravilhoso, mas nós precisamos simplesmente deixar claro: Deus, aqui está a minha vida, não sou eu que quero fazer, mas eu consagro a Ti, faça o Teu querer em minha história, em minha vida, para o louvor e para a glória do Teu nome. Deus vai te honrar, Ele vai te abençoar, a sua obra será concluída, não porque você tem capacidade, é porque Deus é quem vai completar esta obra. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Deus vai realizar a restauração da nossa vida. Eu não sei como você entrou nessa noite, neste lugar, mas Deus está dizendo ao teu coração, como disse ao meu coração: a situação é adversa, você está desanimado, mas confia em mim, eu estou agindo na história da sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar naquilo que Deus está falando com você. Hoje em dia existem homens, mulheres, meninos, jovens, idosos, famílias, casamentos, até igrejas, empresas que estão completamente destruídos. Viraram um monte de estrume, de sujeira. Pessoas que tentaram fazer e acabaram vendo todo o projeto caindo por terra e se sujando. O que Deus está dizendo para mim e para você é: pare de se esforçar naquilo que eu não programei para você fazer. Isso foi um projeto apenas do seu coração, mas não do meu coração, diz o Senhor. Este é o tempo de Deus reconstruir nossos sonhos, nossas vidas, nossa fé.
Mas Deus quer que eu e você estejamos inteiramente nas mãos dEle, porque a obra que Ele está fazendo é dEle, não é nossa. Nós estamos somando aquilo que Deus começou a fazer. Talvez você precise se quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero confiar no Teu poder. Senhor, eu quero rasgar o meu coração agora, me santificar, Senhor, porque eu creio que o Senhor vai me surpreender. Eu creio que o Senhor completará a obra na minha vida. Ah, meus irmãos, o verso 9 diz que as mãos de Zorobabel, que começou aquela obra, seriam as mesmas mãos que iriam terminar aquela obra. Se Deus permitiu você começar, creia, Ele vai permitir você concluir esta obra através do poder dEle na sua vida. Aquilo que era estrume, aquilo que era lixo, Deus vai reverter em bênção, em glória. Deus vai reverter tudo aquilo que está caído como um monte na sua frente, e Deus fará uma grande obra para o louvor do nome dEle, para abençoar a sua vida e a sua geração. Você quer nessa noite dizer ao Senhor: Pai, aqui estou, eu me sinto quebrado, eu me sinto sem esperança, eu me sinto depressivo. Ó Deus, hoje eu estou vivendo a pior fase da minha vida familiar. Então diga para o Senhor: Pai, eu creio que o Senhor está no controle. Humanamente falando, ó Deus, a sensação que eu tenho é que esse dia nunca vai chegar. Parece que as Tuas promessas não vão ser cumpridas sobre a minha vida, mas mediante a Tua palavra eu creio que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor está me ensinando a confiar em Ti, a ter uma vida santificada, entender que o Senhor fará nova todas as coisas. O Senhor vai me permitir ver a obra sendo concluída para a Tua glória. Eu não sei qual é a obra que Deus está fazendo na sua vida. Talvez hoje você esteja vendo apenas montes na sua frente. Deus vai tirar esses montes, Deus vai planar esse monte, Deus vai revelar sobre a sua vida a glória dEle. Mas eu quero convidar você a dizer para o Senhor: Deus, eu tenho te servido há tantos anos, mas eu confesso, eu estou te servindo de forma fria, apática. Ó Deus, eu te sirvo apenas porque ouvi meus pais falarem da Tua grandeza, mas eu mesmo não tenho experimentado isso. Aqui estou, Senhor, eu só vejo montes, eu só vejo destruição na minha frente. Peça a Deus: Senhor, ajude-me, acorde-me, Senhor, como o Senhor acordou Zacarias. Transforma a minha história, Senhor, para que eu possa ver o bem do Senhor nessa terra, para que eu possa ver a obra do Senhor concluída na minha vida e através da minha vida. Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Eu creio que Deus te trouxe aqui, porque Deus está dizendo isso para você. Pare de olhar os escombros, pare de olhar os montes, olhe para o Senhor. Você tem um valor imensurável para Deus. Eu e você somos um candelabro de ouro maciço nas mãos do Senhor. Deus quer nos usar para refletir como espelho a sua glória. Mas Deus quer que eu e você entreguemos nossas vidas no altar dEle, nos consagremos a Ele, peçamos perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé. Consagre a sua vida agora ao Senhor. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e diga: Senhor, aqui estou, vivendo momentos de grande tristeza, de agonia, de desânimo, mas eu creio, Senhor, que o Senhor nesta noite começou uma boa obra na minha vida e há de completá-la até a volta de Jesus Cristo. Complete a obra na minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória. Se Deus fala ao teu coração, vem aqui à frente e diga: Senhor, aqui estou. Eu creio que o Senhor vai me usar. Eu creio que essas circunstâncias adversas, elas vão passar, porque o Senhor vai me ajudar a triunfar, a caminhar de glória em glória. Assim como foi com Zorobabel, o Senhor está aqui. Então venha aqui à frente, eu quero orar por você. Diga para o Senhor: eu me derramo no Teu altar, Senhor. Abra a porta, Senhor, na minha vida. Ó Deus, Tu és santo, Tu és poderoso. Confesse ao Senhor quanto Ele é importante na sua história. Venha aqui à frente. O Senhor vai fazer algo que você nem pode imaginar. Ele diz para os escombros na sua vida: quem são vocês, ó grande monte? Perante mim, vocês são planície.
Deus pode fazer o impossível acontecer, mas Ele quer fazer uma vida consagrada no altar dele. Pode vir aqui, sai do seu lugar, diga: Jesus, restaura a minha história, restaura a minha vida, usa-me, Senhor. Eu quero ser um candelabro, não por causa da preciosidade do ouro, mas para refletir a Tua glória para as pessoas, refletir a Tua glória na minha família, refletir a Tua glória na minha vizinhança, no meu trabalho. Faça a Tua obra em minha vida, Senhor. O Senhor quer animar teu coração diante das adversidades. Vem aqui, consagre a sua vida ao Senhor, consagre os seus planos ao Senhor. Deus te fará ser mais do que vencedor. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou gozo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou gozo. Ó Deus, eu te louvo, Senhor. Aqui estamos nos derramando diante do teu altar. Reconhecemos, Senhor, que tu és santo, santo, santo. Toda esta igreja está cheia da tua glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para nos despertar, como desperta uma pessoa do seu sono. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para nos mostrar que nós temos um grande valor para o Senhor. Foi pelo sangue do teu Filho derramado na cruz que o Senhor nos resgatou, e tudo isso porque o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos tamanho amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente na nossa vida. E o Senhor é aquele que começa e termina a obra. E é o Senhor que está levantando as nossas vidas para este novo tempo, para que, ó Deus, a obra do Senhor seja realizada através de nós e ela seja completamente concluída para a glória do Teu nome. Ó Deus, ajude para que famílias possam nessa noite, Senhor, se despertar e ter a obra em suas casas concluídas também. Marido e mulher vivendo em paz, filhos vivendo, ó Deus, uma vida abençoada, famílias sendo revigoradas pelo Senhor, uma igreja forte que continuará marchando e as portas do inferno não resistirão ao avanço da tua igreja. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque há 76 anos o Senhor começou uma boa obra neste lugar e o Senhor vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. Meu Deus, eu entrego essas vidas que aqui vieram no teu altar, vidas, ó Deus, que querem experimentar do Senhor esse algo novo, a conclusão, ó Deus, daquilo que o Senhor começou a realizar em suas vidas. Que sejam instrumentos do Senhor, que sejam como um candelabro, ó Deus, refletindo a glória do Senhor por onde quer que viverem. Abençoe, ó Deus, cada vida. Eu faço essa oração em nome daquele que é a razão da nossa história, a razão da nossa vida, Cristo Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: o Senhor começou uma obra e Ele vai terminar. O Senhor começou uma obra, Ele vai terminar essa obra em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós estarmos concluindo este culto, eu quero convidar você a dar a mão em quem está do seu lado. Nós queremos encerrar este culto como gostamos de fazer aqui, de colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa oração. E depois desse momento que nós vamos orar aqui, numa oração em frase,
Às vezes eu vejo que alguns irmãos ficam com vergonha de orar. Querido, você está falando com o Senhor da glória que está aqui neste lugar. Fale aquilo que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração. Eu estarei depois te encerrando com a bênção apostólica e o ministério de louvor continuará adorando ao Senhor no encerramento deste culto. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, ó Deus. Oh, Deus, obrigado, Pai. Aleluia, Jesus, obrigado, Pai. Oh, Deus, muito obrigado. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que restaura, que ama as nossas vidas. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Amém, ó Deus. É verdade, ó Deus. Ó Deus, obrigado, Pai. Ó Deus. Ó Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Ó Jesus, obrigado. Ó Deus, obrigado, Pai. Amém, ó Deus. Aleluia, Jesus, obrigado, Pai. Obrigada, Senhor, porque não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Amém, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor já operou neste lugar. Obrigado por cada pastor e sua família que aqui viveram desde a fundação desta igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca deixou e não deixará de faltar o azeite neste lugar. A tua palavra tem sido pregada e continuará sendo pregada até a volta de Jesus Cristo. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda-nos, ó Deus, uma noite abençoada por Ti. Conceda-nos, ó Deus, uma semana guiada pelo Teu Espírito Santo. E, ó Deus, que possamos estar aqui, ó Deus, na quarta e na quinta, para celebrarmos e adorarmos o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela existência da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Obrigado pela existência do Teu povo aqui nesta cidade. E que o Senhor, ó Deus, se agrade de tudo que estamos fazendo para Ti. Que o Teu grande amor, Senhor, amor esse que não temos como medir a altura, a largura ou a profundidade, porque o Teu amor excede o nosso entendimento. Que a graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo e que a consolação do Teu Santo e Divino Espírito esteja com o Teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e eternamente. Amém. Vamos adorar o Senhor? Cante com alegria ao Deus da nossa salvação. É maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou, ainda que a figueira não
Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir amar. Dentro do meu coração ainda brilha a lua adormeça, e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei não, pois sempre além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem te fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém? Encerramos, irmãos, que os irmãos vá com a presença do Senhor durante essa semana e seguindo com fé. Eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com